Valentões tentam sequestrar a garotinha silenciosa, mas cachorrinho valente intervém e salva o dia. Na pequena cidade de São Oliveira, onde os sussurros e os olhares nervosos cruzavam as ruas de paralelepípedo, Clara, a garotinha de cabelos dourados como o sol, caminhava com os olhos sempre fixos no chão. Desde a morte da mãe, o silêncio se tornara seu único companheiro. Ela carregava um peso que parecia maior que suas pequenas costas podiam suportar. As vozes ao seu redor soavam distantes, como um eco de lembranças que ela não queria reviver. Porém, São Oliveira guardava seus próprios segredos, e alguns deles eram mais sombrios do que se podia imaginar. Um grupo de meninos, conhecidos na escola como os Trovões, se divertiam em criar terror no coração dos mais novos. Eles estavam sempre em busca de uma nova vítima, e nesta manhã ensolarada, Clara se tornara seu alvo. O plano era simples e cruel: sequestrá-la e usar seu silêncio para manipular os adultos da cidade. Se agarrou, mas naquela mesma manhã, enquanto as nuvens de medo se acumulavam sobre Clara, um cachorro de rua chamado Max observava de longe. Seus olhos, inteligentes e penetrantes, demoraram-se na figura frágil da menina. Max não era apenas um cachorro qualquer. Tinha um passado envolto em mistério e aventuras. Antigo companheiro de um agente secreto. Ele carrega em seu instinto uma habilidade rara: perceber quando algo está prestes a acontecer. A partir de um canto sombrio da praça, Max decidiu que não poderia ficar parado. O coração de um herói estava prestes a despertar, quando os trovões finalmente se aproximaram de Clara. Um silêncio sepulcral tomou conta do ar. Ela sentiu um aperto no peito, e as vozes risonhas tornaram-se gritos distantes. Era como se seu corpo estivesse dividido entre o desejo de correr e a paralisia que o medo provocava. Mas naquele momento crucial, o instinto de Max falou mais alto. Ele saltou de seu esconderijo, ladrando ferozmente. O som ecoou como um trovão. Clara, vendo aquele cachorro corajoso, sentiu algo despertar dentro dela. Uma chama, uma vontade de lutar. De repente, a menina que há muito se escondia atrás do medo estava prestes a encontrar sua força. Com um grito que parecia agitar a poeira do chão, Clara sentiu as palavras presas na garganta fluir. Parem! Não me toquem! A incredulidade tomou conta da cena, mas a determinação em sua voz ecoou. Todos pararam. Os trovões hesitaram, confusos. O que poderiam fazer diante de uma garotinha que finalmente se atreveu a falar? O passado e o presente colidiam neste momento tenso. E Clara percebeu que a cidade não era feita apenas de medos, mas também de coragem. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E enquanto o silêncio pairava no ar, Clara ficou ali, com os olhos fixos nos trovões que pareciam hesitar diante de sua repentina bravura. E medo que antes a envolvia começava a se dissipar, mas em um piscar de olhos tudo mudou. Do nada, um estrondo ensurdecedor cortou o ar, como um raio quebrando a calmaria da manhã. Um carro preto acelerou e derrapou na esquina, levantando uma nuvem de poeira que encobriu a praça. O pânico tomou conta da multidão, e os trovões, que pareciam prestes a desistir,
começaram a correr na direção Op. O líder deles tinha uma tatuagem de uma serpente no pescoço e olhos frios como aço. Ele se aproximou, e Clara sentiu seu coração parar. "Onde está a garota?" ele gritou, direcionando seu olhar para Clara. Foi como se o tempo tivesse parado. Max, apesar da bravura inicial, hesitou. Uma estranha tensão envolveu o ar, e a coragem parecia escapar do ambiente como fôlego retido. Em um impulso instintivo, Clara sentiu sua voz ser abafada novamente. O desejo de silêncio a consumia, mas a imagem do cachorro a encorajou. "Quem é você? O que quer comigo?" ela perguntou, a voz tremendo, mas as palavras saindo com um novo tipo de força. Os homens trocaram olhares. Um deles murmurou: "Você deve ser a chave." A tensão se intensificou. Clara sentiu um nó na garganta e um arrepio percorreu sua espinha. O que significava aquilo? O que estava oculto por trás de suas palavras? Max, percebendo a mudança, avançou novamente, mas não era apenas proteção. Em seu olhar havia uma mistura de alerta e reconhecimento. Aqueles homens não eram estranhos. Havia algo entre eles e Max. O cachorro parou e rosnou, as orelhas erguidas, como se estivesse recordando um passado que Clara não conhecia. "Você não se lembra de mim, Max." O líder do grupo fez um passo à frente, estendendo a mão como se quisesse tocá-lo. Clara, assustada, não sabia o que pensar. O que esses homens queriam? Por que Max parecia reconhecer um deles? Então, tudo se desenrolou em uma fração de segundo. O homem disse, com um sorriso frio: "Você foi um bom cachorro para ele, mas você não pode protegê-la." E antes que Clara pudesse entender, o ar estourou em um mar de gritos e pessoas correndo. Os homens haviam trazido algo que parecia um tipo de arma. As luzes da cidade ofuscaram o cenário. A praça encheu-se de caos. O que estava acontecendo? Clara começou a gritar, enquanto Max se interpôs entre ela e os homens, mostrando os dentes. A adrenalina corria em suas veias, mas Clara sentiu uma perturbação profunda dentro de si. O que mais Max sabia que ela não sabia? E nesse frenesi, a pergunta ecoou em sua mente: quem eram aqueles homens e por que Max os conhecia? O que mais estava escondido naquele dia ensolarado que se tornara um pesadelo? O coração de Clara pulsava forte. Em meio ao caos, ela não tinha certeza de que o dia havia terminado. Tudo parecia apenas o começo de algo muito maior e muito mais terrível. O mistério estava apenas se desvendando, e ela se perguntava: o que realmente eu sou e o que Max esconde? A tensão na praça era palpável. O caos se espalhava como fogo em palha seca, e Clara, com o coração acelerado, se perguntava o que fazer. Os homens se aproximavam, sua sombra se arrastando sob a luz do sol. O instinto de Max rugia dentro dele, uma tempestade de lealdade e angústia. Você não pode protegê-la. O líder gritou novamente, mas o que ecoava em sua mente não eram apenas suas palavras. Era a pergunta: quem realmente era ele? Antes que ela pudesse fazer mais perguntas, o caos estourou como um balão furado. As pessoas gritaram, e Clara viu o braço do homem se mover rapidamente. Um clarão ensurdecedor cortou o céu. Um tiro! O som reverberou em seus ouvidos e o tempo parecia parar novamente, enquanto ela via Max pular na frente dela, latindo ferozmente. A cena tomou um novo contorno. Clara não podia acreditar no que estava vendo. O que aqueles homens queriam? Mas a reviravolta estava prestes a se revelar. Com um último grito de pânico, Clara sentiu um puxão na memória. Uma imagem fugidia. Uma sombra de um passado que ela não sabia que tinha. Max não era apenas um cachorro. Ele era um guardião, um protetor de algo maior. Quem é você, Max? Ela sussurrou, mas o cachorro estava focado no homem. Você não se lembra de mim, claro. Mas ela, o homem começou, e a voz dele ficou gélida. Ele é a chave.
E agora é hora de voltar. As palavras pareciam carregadas de uma força que Clara não compreendia. Antes que pudesse processar, a atmosfera ao seu redor mudou. Estrondos de carros e gritos distantes se apagaram, e a praça perdeu sua cor, sob a sombra de um novo terror. O homem, com os olhos de aço, abriu um pequeno dispositivo em sua mão. Algo que parecia um controle remoto. Um clique e toda a praça tremeu, como se o chão estivesse prestes a se abrir. Clara olhou para Max, que rosnava com velocidade. "Corram! Agora!" gritou para a multidão, fazendo o possível para proteger seu coração. Mas ninguém se mexeu. Todos estavam paralisados, encarando a cena como se tivessem sido atingidos por um feitiço. Foi quando, na esquina da praça, outra figura apareceu. Uma mulher, com longos cabelos negros e um olhar que queimava como fogo. Ela correu em direção aos homens e, com uma velocidade impressionante, agarrou o braço do líder. "Você não vai levá-la!" ela gritou, e a energia dela parecia então magra, mas poderosa. Clara, absorvendo tudo, sentiu a onda de confiança dessa mulher misturada com a sua. Quem era essa mulher? E por que ela estava tão determinada a proteger Clara? No entanto, as perguntas ficaram suspensas num limbo. No mesmo instante, um rastilho de fumaça começou a subir do chão. Qualquer resistência evaporou. O líder riu, mas era um riso de triunfo. "Você pode ter desafiado o destino, mas ainda não sabe de tudo." Então, em um movimento rápido, ele pressionou o botão novamente, e de repente uma série de explosões menores explodiu, criando um pânico absoluto. Gritos e correria. As pessoas se dispersaram como folhas secas ao vento. Clara ficou paralisada, o medo encurralando-a. Max a puxou com força, e então tudo começou a desmoronar. O que estava acontecendo? Eram os trovões, sua mágica, a nova mulher misteriosa, ou algo muito mais sombrio que ela jamais poderia imaginar. "Clara!" a mulher gritou, mas era apenas um eco. No estrondo das explosões, a última imagem que Clara teve foi Max, olhando direto nos olhos da mulher. Os relacionamentos que ela conhecia, tudo o que entendia, tinha sido mudado em segundos. "Você não pode deixar isso acabar assim", a mulher disse em um esforço, mas o cenário ficou embaçado. Enquanto a fumaça tomou conta, Clara se lembrou das palavras misteriosas do homem. A chave. O que isso significava? Ela não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Tudo estava apenas começando. O passado, presente e futuro se entrelaçando em uma dança caótica. E no fundo de sua alma, ela começou a compreender. Talvez, em algum lugar, Max não fosse só seu salvador, mas parte de tudo isso. E com essa dúvida, a escuridão se fechou ao seu redor. Qual seria o verdadeiro significado de ser a chave? Quando a fumaça começou a se dissipar lentamente, Clara piscou para tentar clarear a visão. O caos ao seu redor parecia uma miragem, um pesadelo do qual não conseguia acordar. Max, seu leal protetor, rosnava e a cercava, mas a confusão em sua mente se intensificava. Uma sombra surgiu na sua frente. O homem, com aquele olhar gélido e a tatuagem de serpente, ainda estava lá, bem na sua direção. "Você vai se arrepender, garota!" ele gritou, com um sorriso distorcido. Clara sentiu o pavor subir pelo seu corpo. A mulher de cabelos negros estava à sua esquerda, gritando algo que não conseguia entender. Ela parecia uma barricada contra aquele caos, mas sua presença não trazia conforto. Trazia mais perguntas. "Max, o que está acontecendo?" Clara sussurrou, tentando entender o que realmente estava em jogo. O cachorro olhou para ela, seus olhos cheios de uma sabedoria que Clara não sabia que ele tinha. Aquela ligação se fortalecia a cada instante, mas Clara ainda se sentia perdida. O líder dos homens avançou com determinação, mas então algo curioso aconteceu. Uma luz estranha começou a brilhar de dentro do carro preto que estava estacionado.
A aura emanava como um farol em meio à escuridão. Todos, inclusive os trovões, pararam e olharam com espanto. Mas Clara sentiu seu coração acelerar. Não era uma luz qualquer. Havia algo inquietante sobre ela. De repente, como se respondendo a um chamado, a mulher de cabelos negros se virou para a luz, e o rosto dela ficou pálido. Não, não pode ser, ela murmurou, enquanto o brilho se intensificava. Percebeu que não era só um espectador da cena, mas que todos ali estavam presos em algo muito maior que eles. Foi nesse momento que uma figura imponente apareceu da luz. Um homem alto, vestido com um terno escuro, com um olhar que poderia perfurar a alma. Ele se aproximou e a sala parecia se esvaziar, enquanto todos olhavam para o desconhecido. Finalmente, encontrei vocês, ele declarou. Suas palavras trouxeram um eco que reverberou em todos ali presentes. Ela é a chave, não é? O homem do terno disse, focando em Clara. A mulher de cabelos negros se virou bruscamente, o olhar aterrorizado, como se tivesse visto um F. E foi então que Clara entendeu. A mulher estava conectada àquele homem. Você não pode levá-la! Ela gritou, mas o tom de desespero em sua voz era palpável, quase como se ela estivesse com medo de algo que não poderia explicar. Quem é você? Clara perguntou, tentando esconder o medo. E quem são todos vocês? Ela olhou para Max, que ainda estava ao seu lado, seus olhos brilhando com uma intensidade que a encorajava. O homem do terno deu um passo à frente, ignorando a pergunta de Clara. Você sempre soube, Clara. Desde o começo, parte de você sempre soube quem você era. E agora, eu estou aqui para te ajudar a acessar todo o seu potencial. As palavras dele eram como um mistério profundo, e Clara sentiu que algo estava prestes a desmoronar. O que você quer dizer com isso? Eu sou apenas uma garotinha. O pânico a dominou, os fios da verdade parecendo se entrelaçar em torno dela então. Não, não pode ser verdade. Mas a expressão dos rostos ao redor dela dizia o contrário. A mulher, agora visivelmente abalada, apertou os punhos. Eles vieram atrás de você, Clara. Eles sabem quem você realmente é e também o que você pode fazer. Em um movimento inesperado, o homem do terno lançou um dispositivo em direção ao grupo. Uma onda de choque se espalhou e todos foram jogados para trás, como se uma força invisível os separasse. Estamos em perigo! Eles sabem que você é a chave. Os gritos se misturavam à confusão, mas naquele momento, algo dentro de Clara se transformou. Uma memória, uma imagem nebulosa longe no fundo da mente, começou a emergir. Havia algo que eu não estava vendo. Sua voz tremia, mas a ideia crescia. Clara olhou para Max, e o lampejo de reconhecimento a atingiu como uma onda. Max não era apenas um cachorro. Ele era seu guardião, alguém enviado para protegê-la. O homem do terno virou-se para ela, e algo em seu olhar era insistente. Você precisa escolher, Clara. Ficar e lutar ou fugir e se esconder. O tempo está se esgotando. E naquele quase silêncio, Clara percebeu que a escolha não era apenas dela, mas de todos ao seu redor. Quem eram aqueles homens? Por que estavam atrás dela? Mas a maior pergunta de todas ecoou em sua mente. Quem sou eu de verdade? Acima de tudo, enquanto ela olhava para Max e depois para a mulher, Clara entendeu que as respostas, as mentiras e a verdade iam muito além do que ela imaginava. O que mais eles estavam escondendo? Estava prestes a descobrir, e com isso, o peso da decisão a empurrou para a escuridão. Quando a fumaça começou a se dissipar lentamente, Clara piscou para tentar clarear a visão. O caos ao seu redor parecia uma miragem, um pesadelo do qual não conseguia acordar. Max, seu leal protetor, rosnava e a cercava, mas a confusão em sua mente se intensificava. A sombra do homem com o terno escuro se aproximava e o medo a paralisava. Você vai se arrepender, garota. Ele gritou, com um sorriso que não chegava aos olhos.
Clara sentiu o pavor subir pelo seu corpo. A mulher de cabelos negros estava à sua esquerda, gritando algo que ela não conseguia entender. Havia um desespero em seu tom. "Proteja a Max", ela bradou, como se os dois fossem a última barreira contra o perigo iminente. Mas antes que Clara pudesse processar tudo, o brilho que emanava do carro preto aumentou de intensidade. Todos ao redor pararam, absortos pela luz. O homem do terno se virou. A expressão de desafio em seu rosto agora se transformou em algo como admiração. Finalmente, aos pedaços, linda como sempre. Sua voz tinha um tom profundo que reverberou na praça. A mulher de cabelos negros arregalou os olhos sem conseguir esconder a surpresa. "Ryan?" Ela mal conseguia falar. O nome ecoou na cabeça de Clara como um sinal. Quem era esse Ryan? Max ficou em alerta. Seu corpo tenso, como se soubesse que algo estava prestes a mudar. "No dia em que eu o encontrei, eu sabia", Ryan disse, olhando diretamente para Clara. A tensão no ar era palpável, e em um movimento quase imperceptível, os rostos dos presentes mudaram. Um murmúrio correu pela multidão. "Ela é a filha da linhagem." Aquelas palavras soaram como um trovão. "Linhagem?" Clara repetiu, sem entender. Ela olhou para a mulher, buscando respostas. A mulher de cabelos negros enfrentou Ryan com uma intensidade flamejante. "Você não pode fazer isso. A Clara não tem ideia do que é." Ryan olhou para Clara novamente, seus olhos frios, mas agora com um brilho inesperado. "Você não sabe, não é? O que você carrega, o que você representa." Clara balança a cabeça. "Repete. O que você quer dizer?" Sua voz tremia. Um nó na garganta a impedia de falar mais alto. A mulher começou a dar passos agitados para frente e para trás, como se tentasse encontrar uma saída. "Isso não pode acontecer. Não a leve de mim." Mas antes que ninguém pudesse reagir, Ryan soltou uma risada baixa. "A escolha não é sua, nunca foi. Você não pode proteger o que você não pode entender." Ele então pressionou um botão em seu dispositivo e a luz explodiu em um brilho intenso. O mundo à sua volta começou a distorcer, e Clara sentiu seu corpo ser sugado para dentro da luz. Max pulou na sua frente, rosnando ferozmente, mas não havia como escapar. Em um momento de desespero, Clara agarrou a mão da mulher, tentando se segurar a uma âncora no meio de tudo aquilo. Só que assim que a luz atingiu seu clímax, tudo parou. A praça se transformou em um cenário surreal. Clara estava sozinha com Ryan. A mulher desaparecera como uma sombra. "Você sempre pertenceu a este mundo, Clara", ele disse, e os olhos dela se arregalaram. "Só falta você entender e aceitar seu verdadeiro destino." De repente, fotos começaram a aparecer diante dela. Imagens de sua infância, momentos que ela não lembrava. Lembranças de corridas em um parque, risadas com sua mãe, flashes de uma vida que parecia ter sido roubada. Em meio a tudo isso, o rosto da mulher apareceu, lágrimas escorrendo pela sua face. Uma mensagem silenciosa, implorando para que ela não seguisse com o desconhecido. "Não!" Clara gritou, num grito que ecoou na vastidão. "Eu não sou parte disso. Eu apenas quero viver. Não levará nada de mim." Ryan sorriu, mas o sorriso era um tanto triste. "Você tem razão, Clara. A escolha sempre foi sua. Deixe que os segredos permaneçam ou abrace o que é seu por direito." Com isso, tudo começou a girar novamente. A luz a sugou e o chão desapareceu sob seus pés. Clara sentiu uma força dentro de si, uma conexão com algo muito maior, mas uma dúvida também a envolveu. Se ela não pertencesse a isso, o que ela estava prestes a perder? A imagem da mulher com cabelos negros voltou à mente dela,
E a última coisa que pensou foi: quem é essa mulher? A praça se desfazia em sombras, e Clara ficou numa escuridão crescente, a dúvida e o destino entrelaçados em sua essência. Aquilo parecia ser apenas o início de uma jornada sem volta, um mistério envolto em um destino que ela ainda não podia compreender. A escuridão a envolveu totalmente, e Clara sentiu como se estivesse despencando em um abismo sem fim. Lembrou-se de cada risada esquecida, de cada momento feliz com sua mãe. As lembranças se misturavam, como um vento passageiro que bagunça as folhas. E ali naquele vazio imenso, ela começou a entender que sua vida até aquele momento tinha sido um filme que não controlava, onde as cenas eram todas cortadas por uma edição cruel. De repente a luz a engoliu, e Clara se viu de volta na praça. Mas algo estava diferente. As pessoas estavam paradas, com expressões de medo estampadas em seus rostos. O som do caos havia diminuído, como um eco distante. Foi quando ela, percebendo que o brilho intenso que havia cercado agora emanava de seus próprios pés. O que está acontecendo? Ela murmurou, sentindo a energia pulsar através de seu corpo. Ryan a observava com uma intensidade que a fazia sentir seu coração acelerar. A chave. Você é a chave. Suas palavras vibravam no ar entre eles, como se cada sílaba tivesse seu próprio peso. Clara olhou ao seu redor e viu que Max estava ao seu lado. Mas algo estava errado. O cachorro parecia agitado, como se fosse mais do que um simples protetor em uma missão. A mulher de cabelos negros havia desaparecido, mas a sensação de que ela poderia voltar estava ali, como um sussurro no ar. Então, de repente, o chão tremeu. Clara mal teve tempo de se equilibrar, quando uma onda de energia explodiu do centro da praça, como se todas as cores tivessem se concentrado ali. O céu escureceu momentaneamente, e quando os olhos se ajustaram, um portal gigantesco havia surgido na frente dela. Ryan parecia surpreso. Não! Isso não era para acontecer ainda! O homem gritou, a raiva permeando sua voz e fazendo Clara dar um passo para trás. Ela não entendia, mas havia uma urgência em seu olhar. Algo que a fazia temer ainda mais o que estava por vir. O portal começou a pulsar e uma silhueta longa e sombria emergiu. Não era uma pessoa, mas algo muito maior. Clara pôde sentir a pressão em seu peito aumentar, o ar esquentar, como se a própria atmosfera estivesse se contraindo ao seu redor. O que era aquilo? Um espectro? Um demônio? Seu corpo tremia, mas havia também uma estonteante curiosidade. Do outro lado da praça, a multidão observava em choque. Gritos abafados ecoavam como um eco de terror. Tudo parecia estar em câmera lenta. Pensamentos giravam na cabeça de Clara, e com um impulso, ela deu um passo à frente. O que mais ela tinha a perder? O que mais poderia ser revelado? Então, algo inesperado aconteceu. Do portal, uma figura feminina saltou, trazendo consigo uma onda de luz e sombras. Clara ficou paralisada. Era a mulher de cabelos negros, mas agora seu olhar era completamente diferente. Ela não estava mais apavorada. Havia uma força e determinação em seu semblante que Clara nunca havia visto. Clara! A mulher gritou, correndo em sua direção, mas não era apenas perigo em seu tom. Era uma urgência quase desesperada. Você precisa entender, ele não é o que parece. Ela apontou para Ryan, que por sua vez deixou de lado a fachada controladora. Seus olhos se estreitaram com uma raiva, que fez Clara dar um passo para trás. Havia uma verdade. Algo colossal que estava prestes a se revelar. Ryan, indignado, rosnou. Você não pode fazer isso. O que você está fazendo? Você vai colocar tudo a perder. Mas num claro movimento de tensão e decisão, a mulher fez um gesto, e o ar ao redor de Clara se encheu com uma energia familiar. As memórias da infância começaram a voltar,
flashes que envolviam risos, corridas, mas também uma sensação estranha, uma memória reprimida. Clara, a última peça. Você é parte de um legado muito maior do que imagina. O que Ryan fez com você não é quem você... As palavras da mulher reverberaram na cabeça de Clara, como se quebrassem um encanto. Mas o que isso significava? O que Ryan estava escondendo? Stop! A assertividade da mulher era quase palpável. A verdade, Clara. Agora! E então, o passado começou a se desenrolar diante dela, como uma fita que ela não sabia que estava assistindo. Imagens de traição, um destino selado e um laço de sangue mais forte que qualquer coisa. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente de Clara. Ela olhou para Ryan e a velha confiança que sentia nele desmoronou como papel queimando. Você me usou. Sua voz tremeu com a ferocidade da descoberta. O choque era absoluto. Ryan sorriu, mas era um sorriso triste. A verdade em si é o nosso maior inimigo. Eu não queria você nessa luta. Mas, antes que pudesse continuar, um novo estrondo cortou a atmosfera pesada. O portal começou a pulsar com mais força, e um brilho opressivo emanava de seu interior. Agora, você precisa escolher. A mulher gritou, os olhos fixos em Clara, pressionando-a a tomar uma decisão que poderia mudar tudo. O ar estava carregado, e Clara percebeu. As peças do quebra-cabeça ainda não estavam todas colocadas no lugar, e os segredos não se limitavam a Ryan. Quem ela realmente era, e onde isso a levaria? Clara olhou para o portal, o abismo que a chamava, e sentiu um nó na garganta. A escolha não era apenas dela. Era uma busca pela verdade que poderia levar a um novo começo ou à sua ruína total. E com isso, a tensão aumentou, pois a história estava prestes a se transformar em algo muito mais profundo e ameaçador do que ela jamais poderia imaginar. Clara estava paralisada, com o coração disparado. O portal pulsava frente a ela, uma massa de luz intensa e ameaçadora. Ryan, com seu olhar gélido, parecia se transformar em uma sombra do que havia sido. A mulher de cabelos negros a chamava, desesperada, mas Clara sentiu medo que a prendia no lugar. Você precisa decidir, Clara. A mulher gritou novamente, com um desespero que cortava o ar. O caos lá fora, a praça de São Oliveira, estava em silêncio, como se o mundo inteiro estivesse aguardando sua escolha. Mas era difícil pensar. Ryan estava ali, com um sorriso que prometia segredos e traições. Clara buscava respostas, mas tudo o que sentia era confusão. Foi quando, de repente, uma fumaça densa começou a subir do chão. O caos se espalhou rapidamente, como um veneno invadindo o ambiente. Clara olhou para Max, que rosnava, o pelo eriçado, pronto para proteger. Então, em um movimento abrupto, Ryan atendeu a um chamado de seu dispositivo, e a energia zuniu no ar. Tudo parecia prestes a explodir. Não! A mulher de cabelos negros gritou, e em frações de segundo, algo verdadeiramente inesperado aconteceu. O chão tremeu, e o portal, antes estável, começou a se fechar, como se estivesse sendo puxado por uma força misteriosa. Clara sentiu a pressão aumentar, espremendo seu peito. O que estava acontecendo? E então, no meio da confusão, um grito cortou o ar. Não era um grito de dor, mas um grito de felicidade. Clara virou-se e viu o pai. Ele estava ali, de pé, com um olhar de determinação. O homem que pensara ter perdido. Clara! Ele gritou, os olhos brilhando com emoção. Você está em perigo. Eles não podem levá-la. O espectro da mulher pareceu hesitar ao ver aquele homem. Era um momento de pura incredulidade. Pai? Clara perguntou, sua voz vacilando entre a esperança e a dúvida. Ele não tinha desaparecido. Ele não estava perdido. Mas havia algo mais.
Ele olhou para Ryan com um desprezo que parecia profundo, quase visceral. O que você fez com minha filha? As palavras do pai eram lâminas cortantes e Clara sentiu uma piscina de emoções se formando dentro dela. O que mais ele sabia? Ryan, por outro lado, pareceu perder a compostura. Você não deveria estar aqui! Ele gritou, e antes que qualquer um pudesse entender, ele puxou um dispositivo do bolso, um brilho frio emanando dele. E, em um movimento desesperado, a mulher de cabelos negros se lançou à frente de Clara. Não, você não vai! Ela o confrontou, mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma onda de luz irrompeu do dispositivo. Uma explosão ofuscante iluminou a praça, e Clara se sentiu puxada, sua visão se distorcendo. Max latiu ferozmente, tentando proteger Clara, mas as sombras da confusão a engoliram. O último que viu foi seu pai, estendendo a mão, gritando algo que não conseguiu entender. E aquele grito de fé se transformou em um eco distante, enquanto tudo se tornava negro. Quando a luz finalmente se dispersou, Clara não estava mais na praça, mas em um lugar que conhecia bem, sua antiga casa. Mas tudo estava diferente. O ar estava pesado de uma tensão familiar, e as paredes pareciam sussurrar memórias. Era como se algo tivesse mudado no tempo. E foi nessa casa, no corredor que levara tantas vezes, que ela encontrou suas lembranças. Imagens de seu pai e sua mãe sorrindo, mas subitamente na parede, uma foto antiga revelou um segredo devastador. Seu pai não era apenas um homem comum. Ele tinha um símbolo, uma marca, a mesma que estava se formando em seu próprio pulso. Uma revelação a atingiu. Clara não era só a chave. Ela era parte de uma linhagem poderosa. A linhagem que Ryan e a mulher de cabelos negros conheciam, e o entendimento a deixou paralisada. Quem era ela de verdade? O que suas memórias escondiam? E, mais importante, o que estava prestes a acontecer na Praça de São Oliveira? Clara estava paralisada, com o coração disparado. O portal pulsava frente a ela, uma massa de luz intensa e ameaçadora. Ryan, com seu olhar gélido, parecia se transformar em uma sombra do que havia sido. A mulher de cabelos negros a chamava, desesperada, mas Clara sentia um medo que aprendia no lugar. Você precisa decidir, Clara. A mulher gritou novamente, com um desespero que cortava o ar. O caos lá fora, a Praça de São Oliveira, estava em silêncio, como se o mundo inteiro estivesse aguardando sua escolha. Mas era difícil pensar. Ryan estava ali. Com um sorriso que prometia segredos e traições. Clara buscava respostas, mas tudo o que sentia era confusão. Foi quando, de repente, uma fumaça densa começou a subir do chão. O caos se espalhou rapidamente, como um veneno invadindo o ambiente. Clara olhou para Max, que rosnava, o pelo eriçado, pronto para proteger. Então, em um movimento abrupto, Ryan atendeu a um chamado de seu dispositivo, e a energia zuniu no ar. Tudo parecia prestes a explodir. Não! A mulher de cabelos negros gritou, e em frações de segundo, algo verdadeiramente inesperado aconteceu. O chão tremeu, e o portal, antes estável, começou a se fechar, como se estivesse sendo puxado por uma força misteriosa. Clara sentiu a pressão aumentar, espremendo seu peito. O que estava acontecendo? E então, no meio da confusão, um grito cortou o ar. Não era um grito de dor, mas um grito de felicidade. Clara virou-se e viu seu pai. Ele estava ali, de pé, com um olhar de determinação. O homem que pensara ter perdido. Clara! Ele gritou, os olhos brilhando com emoção. Você está em perigo, eles não podem levá-la. O espectro da mulher pareceu hesitar ao ver aquele homem. Era um momento de pura incredibilidade. Pai? Clara perguntou, sua voz vacilando entre a esperança e a dúvida.
Ele não tinha desaparecido. Ele não estava perdido. Mas havia algo mais. Ele olhou para Ryan com um desprezo que parecia profundo, quase visceral. Você! O que você fez com minha filha? As palavras do pai eram lâminas cortantes, e Clara sentiu uma piscina de emoções se formando dentro dela. O que mais ele sabia? Ryan, por outro lado, parecia perder a compostura. Você não deveria estar aqui, ele gritou. E antes que qualquer um pudesse entender, ele puxou um dispositivo do bolso, um brilho frio emanando dele. E em um movimento desesperado, a mulher de cabelos negros se lançou à frente de Clara. Não, você não vai, ela o confrontou. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma onda de luz irrompeu do dispositivo. Uma explosão ofuscante iluminou a praça e Clara se sentiu puxada, sua visão se distorcendo. Max latiu ferozmente, tentando proteger Clara, mas as sombras da confusão a engoliram. O último que viu foi seu pai, estendendo a mão, gritando algo que não conseguiu entender. E aquele grito de fé se transformou em um eco distante enquanto tudo se tornava negro. Quando a luz finalmente se dispersou, Clara não estava mais na praça, mas em um lugar que conhecia bem, sua antiga casa. Mas tudo estava diferente. O ar estava pesado de uma tensão familiar, e as paredes pareciam sussurrar memórias. Era como se algo tivesse mudado no tempo. E foi nessa casa, no corredor que levara tantas vezes, que ela encontrou suas lembranças. Imagens de seu pai e sua mãe sorrindo, mas subitamente as expressões mudaram. Na parede, uma foto antiga revelou um segredo devastador. Seu pai não era apenas um homem comum. Ele tinha um símbolo, uma marca, a mesma que estava se formando em seu próprio pulso. Uma revelação a atingiu. Clara não era só a chave. Ela era parte de uma linhagem poderosa. Uma linhagem que Ryan e a mulher de cabelos negros conheciam. E o entendimento a deixou paralisada. Quem era ela de verdade? O que suas memórias escondiam? E mais importante, o que estava prestes a acontecer na Praça de São Oliveira? Então, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Um tremor percorreu a casa, e uma voz familiar ecoou. Clara! Era sua mãe, em um sussurro, não como uma lembrança, mas como se estivesse ali. As sombras na casa começaram a se agitar, formando uma figura pálida e etérea. A mulher de cabelos negros. Você tem que lembrar, Clara. Ela falou, e a voz soou firme, mas havia medo em seus olhos. A verdade não é o que parece. Sua mãe tinha um plano que envolvia você. Clara sentiu a pressão das palavras. Você e seu pai nunca investigaram. Vocês não sabiam que estavam no meio de uma guerra. Guerra! O choque a atingiu como um soco. Tudo que ela conhecera, tudo que amara, agora parecia um emaranhado de mentiras. Sim, a mulher prosseguiu, com urgência. Vocês são os últimos de uma linhagem que pode mudar tudo. E nesse momento, Clara percebeu o tamanho do fardo que carregava. Enquanto a figura da mulher de cabelos negros adquiria clareza, um brilho ofuscante irrompeu da parede, revelando um portal. Clara estava diante de uma escolha impossível. Ao mesmo tempo, uma verdade devastadora começou a se formar em sua mente. Ela não só pertencia a essa linhagem, ela era parte de um equilíbrio. E o que isso significava para ela, para seus pais, para todos. O caos na praça, os trovões, Ryan, era tudo interligado por um fio invisível. E ela estava no centro disso. Você pode mudar tudo, Clara. As palavras ressoaram na sala, mas Clara sentiu o peso da responsabilidade. O que aconteceria se ela falhasse? O que Ryan e os homens do terno realmente queriam? E o que mais estava escondido? As respostas estavam ao alcance, mas a sombra da dúvida se aproximava. A pergunta que ecoava era:
Quem poderia confiar em quem? E então, num instante, tudo poderia mudar novamente. Clara estava paralisada, com o coração disparado. O portal pulsava à sua frente, uma massa de luz intensa e ameaçadora. Ryan, com seu olhar gélido, parecia se transformar em uma sombra do que havia sido. A mulher de cabelos negros a chamava, desesperada, mas Clara sentia um medo que a prendia no lugar. Você precisa decidir, Clara. A mulher gritou novamente, imperativa. O caos lá fora, a praça de São Oliveira, estava em silêncio, como se o mundo inteiro aguardasse sua escolha. As vozes confusas que ecoavam em sua mente pareciam se misturar, formando um emaranhado de dúvidas e medos. Foi quando, de repente, uma fumaça densa começou a subir do chão. O ar encheu-se com um cheiro forte e acre. Clara olhou para Max, seu fiel amigo, que rosnava, o pelo eriçado, pronto para proteger. Mas antes que pudesse preparar-se para agir, um clarão irrompeu do portal, e a casa onde havia crescido surgiu em sua mente. O cômodo onde seu pai costumava contar histórias, as fotos das paredes, tudo se agitou à sua volta. Pai, o grito finalmente escapou de seus lábios. E nesse momento, algo mudou radicalmente. Ryan sorriu, mas não era um sorriso amigável. Ele parecia satisfeito, como se algo estivesse prestes a se revelar. A mulher de cabelos negros ficou tensa, como se um segredo houvesse sido quebrado. Clara, você precisa entender, ela disse, os olhos arregalados de preocupação. Os poderosos não querem que você saiba. Do que você está falando? Clara perguntou, sentindo um frio na barriga. Mas antes que a mulher pudesse continuar, um rugido ensurdecedor cortou o ar. O portal começou a se contorcer, emanando uma luz ofuscante que parecia querer engoli-los. Os rostos ao redor transformaram-se em grimaces de medo. Ryan abriu os braços, e Clara viu um brilho ameaçador em suas mãos. Você sempre esteve destinada a ser algo mais, ele gritou, e sua voz soou como um trovão. E então, em um movimento abrupto, ele lançou uma esfera de luz. Clara não teve tempo de reagir. O impacto a atingiu como um soco, e tudo ao seu redor se apagou. Quando ela se recuperou, estava em um local completamente diferente. As paredes eram de um tom azulado, cobertas de símbolos que pareciam pulsar. Em volta dela havia figuras sombrias, e cada uma parecia observar. As sombras começaram a se agitar, e Clara entendeu. Ela estava em um lugar onde as verdades eram distorcidas, e seus piores medos ganhavam forma. Quem são vocês? Ela murmurou, sem coragem de se mover. E a figura mais à frente deu um passo à frente. Era uma mulher de longos cabelos brancos e um olhar penetrante. Você não se lembra, não é? Ela disse, com um tom de tristeza. Você é a mais poderosa de todos nós, e agora eles querem que você escolha. Eles ou nós. As palavras da mulher a atingiram com a força de uma avalanche. Você tá mentindo, Clara protestou, o coração disparando. Eu sou só uma garotinha. A mulher apenas balançou a cabeça, e a revelação a atingiu como uma maré. Você está ligada a nossos ancestrais, Clara. Sua linhagem sempre foi um alvo. E Ryan não é quem você pensa. Ele pode ter sido um aliado, mas guarda um segredo muito mais sombrio. As palavras cortaram fundo, e o pânico tomou conta de Clara. Então, a realidade dela começou a se desmoronar. As sombras ao redor começaram a se mover, e ela percebeu que os rostos eram familiares. As faces que ela reconhecia eram os próprios habitantes de São Oliveira, amigos e até seus professores. Todos agora parecendo parte de um plano maior, algo totalmente sinistro. Não, isso não pode ser verdade. Clara gritou,
e o eco do seu desespero reverberou pelos corredores do espaço escuro. Ryan surgiu, mas sua expressão estava repleta de desespero. Clara, você não entende. Estou tentando proteger você. O drama em sua voz balançava a verdade entre as sombras. Proteger? Você me traiu. Não posso confiar em você. As palavras saíram como um veneno, mas a dúvida ainda crescia em seu peito. E enquanto tudo isso acontecia, o portal atrás dela começou a pulsar ainda mais. A mulher de cabelos brancos olhou Clara intensamente. Você deve escolher agora. O tempo está se esgotando e o destino de todos depende de você. Mas saiba, os laços que você acredita ter podem não ser o que realmente são. Nesse momento, um estrondo cortou a atmosfera, como um trovão se aproximando. O chão começou a tremer sob os pés de Clara, e uma ideia, um pensamento desesperado surgiu em sua mente. Em um golpe súbito, a verdade se formou como um feitiço quebrado. A luta estava apenas começando, e todas as suas ilusões seriam testadas. A luz do portal tornou-se quase insuportável, e antes que pudesse decidir o que fazer, Clara sentiu como se estivesse sendo puxada para outra dimensão. E o que ela não percebeu era que ao lado dela havia uma sombra conhecida, mas que agora representava uma nova realidade, o aspecto. Ela olhou para o portal, e enquanto seus medos a consumiam, um pensamento fixou-se nela. Havia algo em seu passado que determinava seu futuro. E mais, ela não estava sozinha, mas à deriva em um jogo maior do que imaginava. E no coração desse caos, a pergunta mais agonizante pairava no ar. Quem ela realmente era? E quem eram seus verdadeiros aliados? Clara sentiu um frio na barriga quando viu o portal se contorcendo, liberando uma luz que parecia querer engoli-la. Ao lado dela, Max rosnava, seu corpo tenso, como se percebesse o perigo iminente. Ryan estava ali, com um sorriso que já não parecia tão amistoso. E agora a mulher de cabelos negros que permitia sua proteção clamava desesperadamente por sua atenção. Clara, você tem que entender, ela gritou, os olhos cheios de temor. A vida que você conheceu, tudo isso é um jogo, e você tem o poder de mudá-lo. Eu não sei como, Clara gritou, a voz embargada de emoção. Tudo o que ela queria era sentir-se segura, mas o mundo ao seu redor estava se desmoronando. Era hora de agir. Não posso ficar aqui, preciso ajudar. E assim, sem pensar duas vezes, Clara deu um passo em direção ao portal. Mas antes que pudesse entrar, Ryan ergueu a mão. Você não pode. Eles não vão parar até conseguirem o que querem de você. Um estremecimento percorreu a praça. Os sons do caos, gritos, carros e sirenes foram rapidamente silenciados, enquanto os olhos de Clara se fixaram no portal. Uma força inexplicável a puxava, mas também havia uma escolha a ser feita. Lembranças da sua infância voltaram, as risadas de sua mãe, os momentos que havia perdido. Ela não podia deixar que isso se apagasse. Max! A palavra saiu como um eco, e o cachorro imediatamente a cercou, como se soubesse que tudo dependia deles. Ele ladrava para Ryan, mostrando os dentes, defensivo. O amor e a lealdade de Max eram inegáveis. Se você não tomar uma decisão agora, tudo estará perdido. A mulher de cabelos negros insistiu, e Clara percebeu que a urgência em sua voz se transformava em esperança. Com um coração acelerado, ela respirou fundo e olhou para Ryan. Eu não sou só a chave, sou mais do que isso. O que você e seu grupo não sabem é que amo minha cidade e meu povo. Vou lutar por eles, declarou Clara com determinação, sentindo a força crescer dentro dela. A tensão se rompendo, ela deu um passo à frente, indo em direção ao portal. A luz a envolveu, pulsando com uma energia vibrante. Mas neste momento, ela não estava sozinha. Max pulou com ela,
e a mulher de cabelos negros se uniu a elas. Uma explosão de luz e cor irradiou em todas as direções. Clara sentiu como se estivesse sendo trazida de volta à vida. Quando a luz clareou, ela se viu em meio à praça de São Oliveira. O clima estava calmo. A energia do lugar mudara para o melhor. Os habitantes, ainda em choque, olhavam para ela com esperança e curiosidade. Clara! O grito familiar a trouxe de volta à realidade. Seu pai, cheio de lágrimas de alegria, correu até ela. Ela sentiu seu coração aquecer ao vê-lo ali, em carne e osso. Eu sabia que você era especial. Os outros, incluindo a mulher de cabelos negros, observaram com um semblante misto de alívio e admiração. Ryan, no entanto, parecia ter perdido o brilho. As sombras que antes o cercavam se dissiparam, revelando um homem cansado. Você poderia ter sido uma líder, Clara, ele murmurou, e a tristeza na sua voz ecoou no silêncio da praça, agora calmo. E você deveria ter confiado nas pessoas. A verdadeira força vem de laços de amor e amizade, e você não entende isso. Clara respondeu, a dor se misturando à sua voz. Naquele momento viu não apenas Ryan, mas todos que estavam envolvidos como peças em um grande tabuleiro. À medida que tudo começava a se estabelecer novamente, Clara ficou diante de todos, a coragem crescendo. Juntos, nós podemos garantir que nada disso aconteça de novo. Esse é o nosso lar, e temos o poder de protegê-lo. Quando ela terminou sua declaração, ficou em silêncio, esperando que suas palavras fizessem eco. A praça estava cheia, e as pessoas começavam a celebrar, um murmurinho de esperança ressurgindo. Max lambeu sua mão, e Clara sorriu. A jornada não havia acabado, mas agora ela tinha seu pai ao seu lado, amigos e aliados. E enquanto a luz do novo dia brilhava sobre eles, Clara sabia que qualquer aventura estava por vir. O futuro, embora incerto, parecia brilhante e repleto de possibilidades. O amor e a amizade seriam uma verdadeira chave para enfrentar o que viria. Ela era mais do que só uma garotinha. Ela era uma heroína. Mas antes que pudesse relaxar, uma preocupação se formou no fundo de sua mente. E se Ryan tivesse se aliando a algo muito mais sombrio? Com essa dúvida ressoando, Clara virou-se, decidida a investigar. A estrada à frente era longa, repleta de mistérios e revelações. E mais uma vez, ela pensou, quem sou eu de verdade? Que segredos ainda estão por vir? O ar estava pesado. Este é o seu momento. E o desfecho dessa história depende de você. Não perca um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para garantir que não perderá as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar seu apoio visível. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Você precisa compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Juntos, vamos desvendar ainda mais mistérios.